Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O tema zakat é um tema muito longo e há muitos detalhes. Eu estou a tentar aqui resumir da forma mais fácil. Algo importante no zakat, o zakat que a gente paga da nossa mercadoria, a gente paga o preço do custo ou preço da venda. Esta é uma sala muito importante e muitas pessoas pensam que é o preço do custo. Você, por exemplo, investiu $50.000, correto? E você vai vender aquilo no final de 2, 3 meses, você vai ter $70.000. Então o zakat que você vai calcular vai ser dos 50.000 ou dos 20 ou dos 70.000. Então há duas opiniões. Uma opinião que você, na altura de pagar o zakat, você vai procurar saber o valor daquela mercadoria na praça. E a segunda opinião, você vai pagar o zakat no valor da venda e não do custo. Portanto, o shariat, o mas'ala e o fatwa que é dado é o valor da venda e não o valor do custo. Porque, ora, vejamos, meus queridos irmãos e irmãs, o objetivo do zakat mesmo, sabem qual é? É para facilitar para o pobre. É para a gente ajudar o pobre. É por isso que é dito, se a gente tivesse que tirar o nosso zakat como deve ser tirado, não haveria pobreza. Subhanallah. Os muçulmanos principalmente estariam com mínimas condições se todos nós tivéssemos que tirar o nosso zakat. Portanto, a gente vai ver o custo, o valor da venda e não o valor do custo. Então cada um olha para o seu comércio, para a sua mercadoria, não com o valor que ele comprou, mas sim vai somar o valor da venda. Outro aspecto que eu havia prometido ontem sobre as dívidas. As dívidas também, subhanallah, uma das condições, né, para o pagamento do zakat é a pessoa estar livre de dívidas, correto? E eu já havia explicado num princípio. Acontece que nós temos hoje em dia aquilo que a gente chama de dívidas comerciais. Hoje todo mundo que tem um certo comércio, são poucos que investem e pagam cash, não é? E vão remando o barco desta maneira. Muitos levam com os fornecedores e vão pagando de acordo com a venda, não é? Agora, acontece que muita gente, ele tem algum valor cash no banco, não é? Seu. Só que ele diz que sim, eu tenho, por exemplo, $50.000 meus, só que eu estou a dever $100.000. Porque eu levei produtos e tenho que pagar os meus fornecedores. E desta maneira ele diz que, olha, como a minha dívida é superior ao valor que eu tenho, então eu não devo pagar o meu zakat. Se a gente for a pensar assim, meu querido irmão e irmã, ninguém vai pagar o zakat. Porque hoje praticamente 90% você leva com o fornecedor e você vai vendendo, vai liquidando, vai levando, vai pagando, vai vendendo. É assim que funciona. Em todos os ramos praticamente, você leva e vai vendendo e vai pagando. Se a gente for a dizer neste contexto que você não vai pagar o zakat, então o objetivo principal que é ajudar aos pobres, infelizmente não estará a ser cumprido. Portanto, entendam bem, que não há dúvida que se a pessoa tiver dívidas que são acima do seu valor, né? Ele tem 500.000 de guardamento consigo, mas ele está a dever 800, então praticamente ele não tem que pagar o seu zakat. Mas atenção, estamos a falar fora das dívidas comerciais. Na minha opinião pessoal, repito, na minha opinião pessoal, as dívidas comerciais a pessoa deve ver bem, porque é o rolling que existe hoje em dia. Portanto, se a gente for a dizer que dívidas comerciais devemos deduzir no valor do zakat, e aí vai haver um problema, ninguém praticamente irá pagar o seu zakat. Ok, isso é no aspecto das dívidas. Mas claro, se por exemplo, alguém realmente ele tem dívidas, mas não é que ele está a rolar. Ele, por exemplo, sofreu dívidas porque teve prejuízo no comércio, ou foi assaltado, ou está falido, e ele praticamente não tem nada.
o comércio não está a andar, as boladas não estão a andar. Aí já é outro caso. A gente vai dizer que ele realmente não tem como pagar o zakat. Mas muitos aí, os empresários e comerciantes, eles sim têm um estoque que vão comprando, vão vendendo, e muitas das vezes ele deve ao fornecedor mais do que o valor que ele tem dele. Portanto, a gente tem que sentar com o alim e a nossa consciência deve falar mais. É por isso que no Islã há um mussala que é dito: istafti qalbak. Consulta o seu coração. Consulta o seu coração. O objetivo é de a gente ajudar o pobre. Ok? Isso tem a ver quando a gente está com dívidas, correto? Ok. Temos outro caso em que a gente é credor. A gente tem valor a receber. Você, por exemplo, você emprestou a alguém algum valor, não é? E a pessoa ainda não pagou. E chegou agora Ramadã, você quer calcular o seu valor, o seu zakat. Como você irá fazer? Portanto, se a pessoa emprestou dinheiro, ouro, prata, ou vendeu uma mercadoria por crédito, vamos dizer por 2 anos, por exemplo, e aquele valor atinge o Nisab. Exemplo, você vendeu algo por 500 mil meticais e a pessoa ainda não pagou. Então, você vai calcular dentro do seu zakat ou não? Eu também diria de novo, na minha opinião pessoal, não é obrigatório, mas para você ficar livre, né? Consciência limpa, não custa nada você calcular. Não custa nada você calcula e não há de haver muita diferença. Aí você já fica com consciência livre. O dia que você receber aquele valor, o zakat daquele valor já está pago, não é? Se alguém está a dever a você, por exemplo, 100 mil meticais, você está a calcular o seu zakat de 500 mil, coloca 600 mil. E um dia se aquela pessoa vier a pagar, então você não vai ter que tirar o zakat daquele valor. Isso é uma maneira, e a minha opinião pessoal, e atenção, não é obrigatório. E o masala como é que funciona? O valor, o dinheiro que as pessoas ainda não pagaram, que você tem a receber, então vamos dizer que você emprestou durante 2 anos e ele ainda não pagou. Então quando ele pagar daqui a 2 anos, você deverá pagar o zakat de 2 anos. Alguém está a dever a você 1 milhão de meticais e a pessoa pagou em 3 anos. Então depois dos 3 anos, você deve calcular o valor dos 3 anos, não é? É por isso que eu disse, você paga logo agora, já o problema está resolvido. Acontece hoje em dia, uma coisa que acontece com muitos é a pessoa paga em prestações. A pessoa paga em prestações. Como é que a gente vai fazer agora? Então é simples. Se a pessoa tiver o empréstimo, se for pago em prestações, e vamos dizer que a liquidação de uma prestação atingiu 1/5 do valor do Nisab. Qual é o masala? Se o valor da prestação atingiu 1/5. Nós falamos que o Nisab está praticamente 23 mil. Se 1/5 de 23, ele pagou, por exemplo, 5 mil. Então você deve o zakat neste quinto, torna-se obrigatório. Então, se a pessoa estiver a pagar em prestações, então se aquela prestação que ele estiver a pagar atingir 1/5 do valor do Nisab, então o zakat torna-se obrigatório. E são naquelas dívidas que você tem certeza que a pessoa vai pagar, não é? Eu não quero entrar em vários detalhes. Há uma dívida que os ulama explicam se, por exemplo, não é empréstimo em dinheiro ou não é venda de alguma de mercadoria, mas sim, por exemplo, alguém vendeu uma casa. Ele não é vendedor, ele não vende casas, não é imobiliário. E ele calhou, por exemplo, vendeu a sua casa. E a pessoa foi pagando aos poucos. Então, alguns dizem que nessa dívida, o zakat aí não será obrigatório dos anos prévios, só será obrigatório quando ele amortizar toda a dívida. Contudo, como eu disse, volto a repetir, melhor, meu irmão, para você ficar de consciência tranquila, paga logo. Pelo menos você já sabe, né? Que imaginemos que você não pagou. E você veio a falecer, e um dia aquela pessoa paga a sua dívida, teus familiares talvez nem sabem. Então, atenção que não é obrigatório, eu volto a repetir, é o aconselhável para a gente beneficiar mais ao pobre. Portanto, eu expliquei aqui praticamente quando você é credor e quando você é devedor, como é que o zakat funciona. E, para ultimar, praticamente muito eu poderia falar, temos zakat dos animais e por aí em diante, fica para uma outra altura, quem deve receber o zakat. Quem recebe o zakat. Portanto, o Corão também mencionou tudo isto. Quem são os merecedores do zakat? Quando o Corão diz: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
Quem são os merecedores de zakat? O Corão diz número 1, fuqara, são pessoas pobres. Pessoas pobres que possuem algo mais do que as suas necessidades básicas, mas eles não têm um valor do nisab. Eles não têm, por exemplo, 25 mil meticais extra. Então eles são merecedores de zakat. Masakin também são pessoas destituídas, eles não têm praticamente quase nada. Alguns dizem que os masakins necessitados são pessoas mais destituídas em comparação com os fuqara, os pobres. Depois temos a terceira pessoa, al-amilin, aqueles que foram incumbidas pelo governo de recolherem o valor do zakat. Temos mu'allafati qulubuhum, aqueles que recentemente abraçaram o Islã e que necessitam de apoio básico. Ar-riqab, aqueles escravos cujos donos permitiram que eles trabalhassem a fim de ganhar dinheiro e poder comprar a própria liberdade. Ok, temos outro al-gharimin. Gharimin são aqueles que têm dívidas. Aqueles que têm dívidas. Alguém, por exemplo, está endividado, ele poderá receber o valor do zakat ou não, não é? Uma pessoa endividada poderá receber o valor do zakat ou não. Portanto, é permitido você ajudar alguém endividado a pagar o valor, a pagar a sua dívida. Mas atenção, aqui não é a pessoa agora criar esse hábito. O que é que ele faz? Ele procura dívidas, arranja dívidas, e o objetivo qual é? O objetivo é depois de pedir o valor do zakat. Aí está errado. Aí está totalmente errado. Quem a gente realmente vamos enquadrar nos gharimin, os endividados, por exemplo, aqueles que garantiram a dívida dos outros. Por exemplo, eles eram fiadores e não tendo havido cumprimento por parte dessas pessoas, acabaram assumindo essas dívidas. Era fiador e ele fazia isso por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, ajudar a eles. Por exemplo, aqueles que geriram mal as suas finanças, aqueles que assumiram a responsabilidade de pagar a dívida dos outros, não é? Os que se envolveram em atos lícitos e ficaram endividados. Aqueles, por exemplo, que ficaram endividados devido a algum desastre ou infortúnio, esses sim a gente vai ajudar a pagar as suas dívidas. Mas alguém que fala, eu estou endividado porque eu fui de férias em Dubai, então não paguei a agência. Mas você foi de férias e ficou endividado e veio pedir dinheiro de zakat. Aí já é complicado, não sei se estão a entender. Aí já fica complicado. Então a gente tem que tentar, é por isso que a gente deve pesquisar quem a gente dá o nosso zakat, arranjar uma pessoa correta. Se a gente não considerar pessoalmente, a pessoa vai saber realmente quem merece receber. Depois temos fi sabilillah, são aqueles que têm que cumprir como obrigatoriedade e que não conseguem por falta de meios. Normalmente fi sabilillah que refere a aqueles guerreiros muçulmanos. Alguns dizem que isso engloba todos os atos de caridade, mas a maior parte dos ulama não concordam com isso. E o último é Ibn Sabil, que é uma pessoa rica que esteja em viagem. Ele é rico na sua casa, no seu país, contudo em viagem, foi assaltado, perdeu os seus documentos, perdeu os seus valores, e ele não tem como voltar. Pode-se ajudar a ele com o valor do zakat. Portanto, nós podemos dar a zakat a qualquer uma dessas pessoas, dessas 8 pessoas. Contudo, não há dúvida, quando a gente paga o nosso zakat, a gente tem que primeiro procurar pelos nossos familiares. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, dar sadaqah a um familiar, você ganha 2 recompensas. Ganha a recompensa do próprio zakat, da caridade, e ganha a recompensa de unir o laço familiar. Portanto, devemos procurar a nossa família, não é? E quem entre os nossos familiares nós podemos dar o zakat? Eu irei explicar, inshallah, talvez amanhã. Não podemos dar aos nossos pais, aos nossos avós e aos nossos... O que quer dizer? O sul e foram o sul... a gente não vai dar aos nossos progenitores e nem à nossa geração. Portanto, pai, avô, bisavô, não vamos dar o zakat. Filho, neto, bisneto, não vamos dar o zakat. Aí não é permitido. Agora, os outros irmãos, sobrinhos, tios, tias, não há problema nenhum em dar o nosso zakat. Devemos procurar por essas pessoas que são, entre os familiares, são merecedoras do zakat. Não podemos dar o zakat, por exemplo, para a construção do masjid.
construção do masjid, não podemos dar o dinheiro do zakat. Para a construção de, por exemplo, um mayit khana, uma casa fúnebre, não podemos dar o dinheiro do zakat, porque aqui é um pormenor. No zakat, uma das coisas básicas no zakat, qual é? A pessoa que recebe o valor, ele deve ficar dono daquilo, não é? Chama-se tamlik. O que é tamlik? Ele deve tomar posse daquilo. Se você deu a alguém, ele deve ser dono daquilo. E claro, o masjid não tem dono. O masjid pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a condição básica no zakat, a pessoa que estiver a receber e é merecedora, ele deve tornar-se dono daquele valor e ele depois, por sua vez, poderá fazer o que ele bem quiser com aquele valor. Inshallah, amanhã irei terminar com algumas outras dicas para o pagamento do nosso zakat e quais são as qualidades que a gente deve ter quando a gente está a dar o zakat, o niyat, não é? O alarde, podemos dar o zakat abertamente ou não, como é que tudo isso funciona, algumas etiquetas quando a gente está a pagar o nosso zakat, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para os necessitados e os pobres e aceite o zakat de todos aqueles que terem o seu nome. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.